Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui de física, né? Do nono ano. Vou abrir aqui meus slides já para vocês para iniciar essa aula. Vamos dar continuidade aos estudos da termodinâmica. Na última aula, nós estudamos termometria e, além de estudar a termometria, estudamos a dilatação de corpos, né? Hoje vamos ver um pouco sobre isolantes, condutores e máquinas térmicas. Ou seja, vamos ver um pouquinho da aplicação dos conceitos que a gente estudou até agora. Isolantes, aqui eu trouxe para vocês. Os isolantes têm um material como isopor, né? O isopor ele é um material isolante, que isola o material interno do sistema externo, fazendo com que eu possa, no isopor, posso colocar bebidas com gelo e manter por um bom tempo elas em temperatura agradável. Um material condutor seria as nossas panelas, né? Panelas de ferro. O ferro é um condutor, material muito bom condutor, devido a ele esquentar com mais facilidade. E as máquinas térmicas, aqui eu trouxe a máquina a vapor, a gente vai analisar um pouquinho essas máquinas. Bem, isolantes e condutores, o que é a propriedade? A propriedade física que mensura o quanto um corpo pode conduzir calor é a condutibilidade térmica. Os bons condutores térmicos apresentam um alto valor de condutibilidade térmica, enquanto os isolantes possuem baixa condutibilidade térmica. Aí aqui eu trouxe dois elementos, ó, o ferro e a borracha. A borracha tem baixa condutibilidade e o ferro alta condutibilidade. Certo? Isso é um conceito que a gente estuda mais à frente. Aí aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó, de um exercício. No inverno, usamos roupas de lã baseadas no fato de a lã, aí ó, item A, ser uma fonte de calor, B, ser um bom absorvente de calor, C, ser um bom condutor de calor, D, impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. E é NDA, nenhuma das respostas anteriores. Aí qual seria a resposta aqui? Como a gente está estudando condutividade, aí vocês podem pensar, não, ser um bom condutor de calor. Aí vocês vão marcar o item C. Mas na verdade, pessoal, ele é um isolante, um bom isolante térmico, que faz o quê? A solução seria o item D. Ele impede que o calor do corpo se propague para o meio exterior, que é exatamente o que o isopor faz, né? Quando você coloca coisas dentro do isopor, tentando isolar os elementos que você coloca dentro do meio externo. Se você manter ele no meio externo, ele vai esquentar com o ambiente. Aí, dentro do isopor, ele fica isolado. A roupa de lã, ela tem esse processo de isolar, impedir que o calor se propague para o meio exterior. Certo? Então, o item seria, marcar aqui, era o item D. Boa questão, isso daqui é a aplicação interessante. Máquinas térmicas são dispositivos que transformam, eu já defini ali, né, o que é condutores e o que são isolantes, condutores e isolantes, e agora vamos passar para máquinas térmicas. Máquinas térmicas são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. Máquinas térmicas convertem calor em trabalho. Aí se lembra aí, o que é trabalho? É força por distância, né? Então, eu vou transformar calor em força por distância. Aí, as máquinas térmicas convertem calor em trabalho, elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes, uma fonte quente e uma fonte fria.
A gente vai estudar isso mais complexamente lá no segundo ano. Aqui a gente estuda só superficialmente. Aí aqui eu trouxe a máquina térmica, o motor, né? Como é que funciona o motor? Ele possui uma caldeira. Essa caldeira ela vai esquentar algum líquido, que geralmente é água. Esse líquido ele vai gerar um vapor, que esse vapor vai entrar dentro de um cilindro, que dentro desse cilindro eu possuo um êmbolo, cujo com a pressão do gás ele vai ser empurrado, e esse êmbolo que vai ser empurrado vai fazer com que gire essa roldana. Aí ele vai ficar girando, e quando ele girar, a roldana vai empurrar de volta o gás vai sair, aí vai fazer o mesmo processo, sempre voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso daqui é um dispositivo simples, um desenho simples, mas que caracteriza como que funciona uma máquina a vapor, pessoal. Ela funciona nesse processo. Mas quem foi que inventou esse dispositivo? Aí aqui eu tenho a primeira máquina no livro de vocês. Vocês podem encontrar a leitura dessa primeira máquina aqui, que é muito interessante vocês fazerem essa leitura, que é a máquina de Watt, né? Que Watt ele inventou a primeira máquina a vapor. Se vocês quiserem dar uma leitura nisso daí, está na página 164. A máquina de Watt ela consiste nesse mesmo processo. Ela tem uma caldeira que esquenta a água, essa água gera um vapor, esse vapor empurra um êmbolo, esse êmbolo faz com que gire uma roldana, certo? Beleza, só para vocês entenderem. E o outro tipo de máquina térmica que a gente possui é os refrigeradores, né? Que o refrigerador ele já funciona em um processo diferente, ele transforma, ele retira calor do ambiente, ele não bota calor no ambiente, ele retira calor do ambiente. Como que funciona o refrigerador? Eu tenho um gás, que esse gás é chamado gás freon, que passa dentro de um caninho, né? Um cano capilar que é bem fino, que passa dentro da geladeira. Ele está em estado gasoso aqui, ó, e ele vai passar por um compressor. E o que é um compressor? O compressor, ele exatamente como a palavra já diz, ele comprime o gás, ele deixa esse gás mais fino ainda, ele vai comprimir esse gás, deixar ele bem comprimidinho, fazendo com que quando ele passar para dentro da geladeira, ó, ele vai passar comprimido, aí vai passar em estado que quando ele vai passar pelo condensador, esse condensador ele esquenta esse gás, fazendo com que ele fique mais, quando chega no final aqui, ele vai chegar bem friinho. Quando ele chegar frio aqui, ele passa para dentro da geladeira, aí passa pelo evaporador. O evaporador, ele faz o que, pessoal? O calor que está dentro da geladeira, aí vocês se lembram na definição de calor? Calor só é transmitido de uma região quente para uma região fria. Esse calor que está dentro da geladeira vai ser transmitido para o evaporador. E o evaporador vai trazer de volta para o compressor, fazendo o mesmo processo. O processo é cíclico. Vai passar pelo compressor, vai se comprimir, vai ser condensado o gás. Depois de ser condensado, vai voltar para o evaporador geladinho e vai tirar o calor de dentro da geladeira, vai trazer para fora do compressor, sempre fazendo esse processo cíclico, certo? É assim que funciona a geladeira. É bem mais complexo, mas vocês vão entender isso daqui na aplicação quando a gente for para o segundo ano do ensino médio, que a gente vai poder entender através das leis da termodinâmica. Certo? Mas, tranquilo, professor, mas e o que é quantidade de calor? Que tanto a gente fala de calor, mas o que é quantidade de calor?
quantidade de calor significa isso daqui, ó. Em algumas situações, como no consumo de alimentos ou na interação de um corpo com o ambiente, ocorre a transferência de energia. Quando você come uma fruta, devido à fruta vir do meio ambiente, que ela nasce da planta, que a planta se sustenta ou se alimenta de fotossíntese, que essa energia vem, a fotossíntese ela vem do sol, né? Então, a planta faz fotossíntese, gera o fruto é energia que você come e consegue adquirir energia. Essa quantidade de energia em trânsito é medida como quantidade de calor, pessoal, que é exatamente o que você recebe das frutas, recebe dos alimentos. Aí essa quantidade de calor, ela é chamada de Q na física, que vai ser igual a uma caloria, certo? É dado como essa unidadezinha aqui, ó, caloria, que uma caloria ela é igual a 4,2 joules, que se vocês se lembrarem, joule é unidade de trabalho. Então, se você consome calorias, você tem um potencial de trabalho. Quanto mais calorias você consumir, mais você pode gastar executando trabalho, certo? Então, quantidade de calor é a situação como consumo, a interação de um corpo com o ambiente, ocorre a transferência de energia. Então, a quantidade de calor é o que você recebe do ambiente. Vamos para uma questão prática. 1.000 calorias corresponde a quanto em quilocalorias, joules e quilojoules. Aí, ó, a gente aqui está só fazendo transferência de unidade. Fazendo transferência de unidade. Eu tenho que é igual a 10 quilos, né? Ó, quilo, que é o Qzão aqui, o K, né? Na verdade, K é igual a 10 a 3, que é 1.000, né? A cada 1.000 gramas eu tenho 1 quilo, não é isso? Então, para me transformar 1.000 calorias em quilocalorias, basta eu eliminar esses 3 zeros, ó, porque 1 quilo é igual a 1.000. Então, vou ter 1 quilocalorias, que é a mesma coisa de 1.000 calorias, certo? Sabemos que uma caloria é igual a 4,184 joules. Sendo assim, aí a gente pode transformar aqui, é porque ele já colocou o mais preciso. Ó, eu tinha dito que era 4,2, aqui é arredondado, lá ele não arredondou. 4,184 joules. Sendo assim, 1.000 calorias é igual a, se você quer transformar, era só multiplicar 4,1804 joules por 1.000. Multiplicando por 1.000, você vai descobrir qual que é o valor em joules. Ó. Vai ficar 4.184 joules. Aí, transformando aqui, sabemos que K é igual a 10 a 3, né? Que é igual a 1.000, que eu já falei. Logo, 4.184 joules é igual a 4,184 quilojoules, que eu só fiz o que? Transferir as unidades, transferir a vírgulazinha que estava bem aqui, 3 casas para trás, que eu dividi isso por 1.000. Então, eu vou ter 4,2 quilojoules, certo? Aí, por último, temos capacidade térmica, pessoal. Capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor recebida por um corpo e a variação de temperatura sofrida por ele. Como é que a gente calcula capacidade térmica? Capacidade térmica, que é um Czão, vai ser igual ao Qzinho, que é calor, dividido por variação de temperatura. Dado que
calorias vai ser a capacidade térmica é dada em calorias por grau Celsius, certo? Vamos aqui para uma aplicação que é mais interessante a gente ver. Se um corpo recebe 1000 calorias e aumenta sua temperatura em 20 graus Celsius, sua capacidade térmica é calorias é igual, capacidade térmica é igual a calor sobre ΔT. Calor é dado em calorias, aí eu tenho 1000 calorias, e ΔT é igual a 20 graus Celsius. Aí eu tenho 1000 dividido por 20. 1000 dividido por 20 dá igual a 50 calorias por grau Celsius. Pessoal, o que é que isso daqui quer dizer na prática? Quer dizer que para cada grau que você aumenta de temperatura, você tem que oferecer para o sistema 50 calorias, certo? Então, a capacidade térmica, ela calcula a quantidade de calorias necessária para aumentar 1 grau Celsius. Ok? Concluindo por aqui, referencial para vocês. A referência aqui é o livro de física, né? Ou um livro de ciências da natureza de vocês. As páginas, as páginas eu passei para a escola, né? Mas as páginas são a continuação do outro capítulo, é 152 até, na verdade não é 152, 152 foi a última, é 162 até a página 167, certo, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição na aula online, né? E espero que vocês tenham entendido. Eu estou finalizando essa aula por aqui. Agradeço a participação e até a próxima aula.